que eu trouxe, esse trabalho, ele é fruto de... Então, após esse ano eu completei, assim como nossos queridos amigos Jorge e Ângelo, 20 anos na magistratura estadual. Mas a maior parte da minha carreira eu atuei nos juizados especiais civis e criminais, durante os 15 anos que passei como juíza nas comarcas do interior. Por um acaso, eu comecei a trabalhar em uma Semana da Justiça pela Paz em Casa, que é um movimento que eu acredito que todos vocês conhecem, aniversário da lei. Eu decidi falar um pouco, conversar, trocar ideias e experiências sobre o aprendizado, digamos, doutrinário, teórico, daí a questão, reflexões teóricas, e essa experiência de um ano na prática do dia a dia, de estar ali vivenciando a violência doméstica, digamos, em seu aspecto processual e procedimental. Eu vou só ligar aqui no slide. Então, nós vamos começar falando um pouco sobre a história da lei. Vocês perceberão que ao longo dessa exposição eu irei entrar em aspectos práticos do dia a dia, da minha experiência fazendo audiências. Para vocês terem uma ideia logo dessa experiência, nós realizamos por dia cerca de 10 audiências, de segundas às quintas-feiras. Então isso faz com que eu vá percebendo na prática como é a aplicação da Lei Maria da Penha, quais são os seus aspectos mais importantes, os cuidados que o magistrado deve ter. Então, nós vamos aqui, através dos slides, analisar os aspectos teóricos, mas eu vou sempre parar um pouco para trazer algo sobre a prática. A história da Lei Maria da Penha é bastante divulgada, e eu acredito que é conhecida de todos, porque a própria Maria da Penha Fernandes Maia já fez inúmeras palestras, ela tem todo um trabalho, não é, de divulgação, de combate, é um exemplo realmente de como transformar algo que seria trágico, não é, em digamos assim, algo positivo, porque ela conseguiu, através do exemplo dela, da luta que ela desenvolveu e vem desenvolvendo até hoje, gerar um impacto no ordenamento jurídico do país. Então, se você parar para refletir sobre isso, é muito sério. Quando você imagina que uma pessoa que foi vítima de um crime e com a sua maneira de ver, de interpretar aquilo, ela consegue transformar algo que realmente foi ruim, foi negativo, em algo que foi positivo no sentido de desenvolver esse sistema de proteção às vítimas de violência doméstica, com a aplicação da lei. Então, vamos vendo aqui pelos slides, acho que todo mundo está conseguindo ver. O motivo que levou a lei a ser batizada com o nome Maria da Penha, pelo qual irreversivelmente passou a ser conhecida, remonta ao ano de 1983. Em nenhum momento, como não poderia deixar de ser, vocês verão esse nome, Lei Maria da Penha, no texto legal. Óbvio, isso não pode, o texto legal vem com o seu número. Mas houve essa denominação no momento da sua promulgação e foi assim que ela passou a ser conhecida. Eu acredito que seja uma das leis mais conhecidas e o nosso objetivo, inclusive aqui hoje, é esse, divulgar. Porque a lei ela tem um estatuto, ela corresponde a um estatuto repressor, preventivo, mas também pedagógico, no sentido de que ela deve ser amplamente divulgada. E nós temos como meta, no Juizado da Violência Doméstica de Fortaleza, divulgar amplamente essa norma, através de iniciativas como essa. Então, no ano de 1983, mais especificamente no dia 29 de maio, na cidade de Fortaleza, estado do Ceará, não é? A farmacêutica Maria da Penha Fernandes, enquanto dormia, foi atingida por um tiro de espingarda deferido por seu então marido. Em razão desse tiro, que atingiu na coluna, a vítima ficou paraplégica.
fato que foi negado pelo autor, cujo nome eu prefiro não citar, o autor do crime, que esse fato foi negado, mas as provas levaram realmente a uma conclusão de condenação. Sobretudo, questões que foram muito importantes, como, de acordo com os doutrinadores, mais especificamente o doutrinador Rogério Sanches, teria havido uma premeditação por alguns aspectos. O que poderia ter sido caracterizado e foi como premeditação? O fato de que o agressor tentou convencer a vítima a fazer um seguro de vida em que ele seria o beneficiário, poucos dias antes do crime. Além disso, de acordo também com o doutrinador Rogério Sanches, ela teria assinado um documento de transferência de um veículo a pedido dele. Ou seja, são atos jurídicos que realmente revelam, né, no entendimento do julgador, uma premeditação que teriam ocorrido pouco antes do crime. Além disso, quando ela retornou para casa, houve ainda uma segunda tentativa, assim contam os doutrinadores e pessoas que relatam assim a história do fato. Obrigada. Ele teria efetuado uma descarga elétrica, ela ao tomar banho, por pouco ela não foi eletrocutada, e isso, depois percebeu-se que há muito tempo ele não usava o banheiro, esse banheiro em que aconteceu esse fato. Então esse foi um outro segundo fato. Mas vamos aqui aos fatos do procedimento. A data o que foi realmente objeto do crime, objeto, digamos assim, do procedimento que desenvolveu a lei, foi esse primeiro fato da espingarda, né, do tiro que eu falei, que foi negado pelo autor. Então, a data do crime teria sido, no caso, 29 de maio de 1983. A denúncia foi oferecida no dia 28 de setembro de 1984. O réu foi pronunciado em 31 de outubro de 1986, levado a júri em 4 de maio de 1991, foi condenado. Esses aspectos são históricos, datas, mas é interessante para que vocês entendam o desenrolar, não é, da criação da lei. A defesa apelou e suscitou nulidade decorrente de falha na elaboração dos quesitos. O recurso foi acolhido. Houve um novo julgamento no dia 15 de março de 1996, condenando a pena de 10 anos e 6 meses de prisão. A prisão ocorreu, efetivamente, passados mais de 19 anos da prática do crime, em setembro de 2012. Como na época ainda não havia sido considerado, esse tipo de tentativa de homicídio ainda não era considerado como crime hediondo, ele ainda teve alguns benefícios e não chegou a cumprir 1/3 da pena em regime fechado. Em 20 de agosto de 1998, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos recebeu denúncia apresentada pela própria Maria da Penha, com apoio de instituições não governamentais. Essa Comissão Interamericana, ela, por 3 vezes, solicitou resposta do Estado brasileiro, que quedou inerte. Ou seja, oficialmente o Estado brasileiro foi, digamos assim, cientificado para se manifestar sobre o trâmite desse processo e ele quedou inerte, não se manifestou, o que ocasionou, no dia 16 de abril de 2001, a publicação do relatório 54 de 2001 pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, justamente como uma maneira de tornar pública essa situação que vinha acontecendo. Ao final, houve a condenação ao Estado para que a senhora Maria da Penha recebesse uma indenização, mas ainda houve uma série de recursos, mas o que eu considero que houve de mais marcante em tudo isso foi que esse fato e toda essa movimentação, e sobretudo esse relatório,
foram 3 circunstâncias que geraram a promulgação da Lei 11.340 em 2006. E é sobre ela agora, mais especificamente, que nós iremos falar. A Lei Maria da Penha estabelece que todo caso de violência doméstica e intrafamiliar é crime. Deve ser apurado através de inquérito policial e ser remetido ao Ministério Público. Esses crimes são julgados nos juizados especializados de violência doméstica contra a mulher, criados a partir dessa legislação, ou nas cidades em que ainda não existe esse tipo de unidade especializada, nas varas criminais. Então, senhoras e senhores, o que é importante ressaltar? Essa lei, ela teve um impacto, provocou um impacto tamanho no ordenamento jurídico, que ela alterou o Código Penal, o Código de Processo Penal, ela alterou a própria lei de organização judiciária na medida em que cria unidades especializadas. Ou seja, é todo um sistema de normas materiais e processuais alterando o ordenamento jurídico até então vigente. E o seu principal objetivo são 2 pilares: aumentar a proteção contra a vítima e aumentar o rigor contra o agressor. Houve quem dissesse, até hoje há, que essa lei seria inconstitucional, porque ela estaria violando o princípio da isonomia. Em relação a isso, debates e mais debates foram encetados. Mas, com o tempo, o que se verificou, um relatório, inclusive, de pesquisadores muito bem fundamentado, verificou que, em momento algum, os tribunais chegaram a suscitar de uma maneira, digamos assim, intensa a inconstitucionalidade dessa lei. E que não houve uma criação de jurisprudência firme nesse sentido. Ou seja, resumindo, falando de uma maneira mais simples, a lei foi publicada, entrou em vigor e ela foi aplicada. O que significa que os próprios atores do ordenamento jurídico, os operadores do direito, entenderam que essa lei realmente não violava a Constituição nem o princípio da isonomia. Até porque, como os senhores sabem, o princípio da isonomia ele deve ser interpretado de uma maneira não literal, e sim sistêmica, e essa questão da violência doméstica é uma calamidade que assola o nosso país. A lei também tipifica as situações de violência doméstica, proíbe a aplicação de penas pecuniárias aos agressores e determina o encaminhamento das mulheres em situação de violência, assim como seus dependentes, a programas e serviços de proteção e de assistência social. Sobre esse aspecto, é o que eu falei. Ela cria normas processuais, ela cria normas de proteção e cria também programas pedagógicos, assim como foi mencionado, a programas e serviços de proteção e assistência social. Um dos grandes, digamos assim, pontos dessa lei é saber como caracterizar a violência doméstica. Inclusive, esse assunto, assim como outros da lei, são bastante questionados ainda da doutrina, como a jurisprudência. Analisando determinados livros, é possível verificar que não existe uma unanimidade nos temas. Alguns julgamentos ainda são divergentes. Então, é necessário um estudo profundo para se compreender bem como essa lei vem sendo aplicada. Não há ainda, sobre vários aspectos, não há ainda uma uniformidade na sua aplicação. Eu vou explicar isso ao longo aqui da apresentação. A Lei 11.340, foi sancionada em 7 de agosto de 2006, por isso, completando aqui os 12 anos, nesse último dia, 7 de agosto de 2018, passou a ser chamada Lei Maria da Penha, em homenagem à mulher cujo marido tentou matá-la duas vezes, e que desde então se dedica à causa do combate à violência contra as mulheres. Nesse sentido, é importante esclarecer
que foram criadas várias entidades não governamentais, assim, existe toda uma rede de acompanhamento, inclusive o Fórum Nacional de Juízes da Violência Doméstica, que se reúne 2 vezes por ano, e onde justamente são publicados, debatidos, após um intenso debate, enunciados, que no caso são chamados enunciados do FONAVID, que é o Fórum Nacional de Juízes da Violência Doméstica, e esses juízes, por se tratar de um tema extremamente específico, diferentemente do que ocorre, por exemplo, numa vara única, o juiz que trabalha com a violência doméstica, ele acaba se tornando um especialista, porque é uma matéria, na verdade, é um juiz de uma vara criminal, né, como se fosse uma vara criminal, na verdade, mas é uma matéria extremamente especializada. E o que se verifica é que, ao longo do tempo, os juízes vão ficando cada vez mais especialistas. E o grupo do FONAVID são juízes extremamente aguerridos, preocupados com as alterações legislativas. Eles, inclusive, acompanham qualquer tentativa de alteração da lei. Se eles vislumbrarem que a lei estaria sendo, digamos assim, que alguma alteração iria violar os princípios, os preceitos, o objetivo de proteção da lei, se eles vislumbrarem isso, eles começam justamente a fazer campanha, vão procurar saber qualquer aspecto legislativo para que a lei seja mantida em sua íntegra, que ela não seja enfraquecida, que ela não seja flexibilizada. Então, eu tive a oportunidade, a honra de participar do FONAVID, né, do penúltimo, pretendo agora participar do próximo, em novembro, e ver a preocupação que os juízes da violência doméstica de todo o Brasil têm para que essa lei não seja flexibilizada, que ela não seja enfraquecida. O texto legal foi resultado de um longo processo de discussão a partir de proposta elaborada por um conjunto de ONGs, que aí constam os nomes. Esta proposta foi discutida e reformulada por um grupo de trabalho interministerial, coordenado pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, SPM, e enviada pelo Governo Federal ao Congresso Nacional. Foram realizadas audiências públicas em assembleias legislativas das 5 regiões do país ao longo do ano de 2005, que contaram com a participação de entidades da sociedade civil, parlamentares e SPM. A partir desses debates, novas sugestões foram incluídas em um substitutivo. O resultado dessa discussão democrática foi a aprovação por unanimidade no Congresso Nacional da Lei. Em vigor desde o dia 22 de setembro de 2006, não é? Portanto, há mais de 12 anos, né? A Lei Maria da Penha dá cumprimento a 3 convenções. Convenção para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, a Convenção de Belém do Pará, da Organização dos Estados Americanos, OEA, ratificada pelo Brasil em 1994, assim como a terceira convenção, que é chamada Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, da Organização das Nações Unidas. Ou seja, essa lei ela é fruto de recomendações dessas convenções internacionais. Os mecanismos da lei. Tamanha a abrangência da lei que ela cria mecanismos, suas normas, como eu já falei, elas geram inovações profundas no ordenamento jurídico pátrio. Daí porque chamados mecanismos. Vamos ver alguns desses mecanismos. A lei tipifica e define a violência doméstica e familiar contra a mulher. Estabelece as formas da violência doméstica contra a mulher como física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. É interessantíssimo perceber que até então não existiam essas nomenclaturas dessa maneira. Foram novos conceitos criados a partir da lei, inovando no ordenamento jurídico.
determina ainda a lei que a violência doméstica contra a mulher independe de sua orientação sexual. E aí um ponto muito interessante que nós vamos tratar, que é sobre o sujeito passivo no crime de violência doméstica. Vamos agora fazer um parênteses para falar sobre isso. Quem pode ser o sujeito ativo e quem pode ser o sujeito passivo. No caso, não há uma especificidade em relação ao sujeito passivo. Aliás, em relação ao sujeito ativo, que pode ser tanto o homem quanto a mulher. Depois eu vou dar alguns exemplos a vocês. Já em relação ao sujeito passivo, trata-se de uma vítima denominada pela doutrina como própria. Por quê? Porque necessariamente a vítima, no caso da violência doméstica, deve ser uma mulher. Com a evolução dos tempos, hoje em dia já é possível englobar outras categorias, independentemente da sua orientação sexual. Não interessa a orientação sexual, interessa que ela seja do sexo feminino. E recentemente também houve, a jurisprudência vem entendendo que determinados, digamos assim, determinadas pessoas, ainda que não sejam do sexo feminino, mas que tenham feito alteração no seu registro civil, antigamente exigia-se, inclusive, uma cirurgia. Hoje em dia, isso não vem mais sendo exigido, mas é necessário analisar cada caso, também estariam abrangidas pela lei. Então, vamos, nesse momento que estamos falando sobre isso, falar sobre alguns casos. Por exemplo, algumas hipóteses. É possível, aqui já entrando na prática, sempre a gente vai procurar conjugar teoria com prática. É possível que o crime seja cometido, por exemplo, e é bastante comum aqui em Fortaleza, em relação à vítima ser a mãe e o acusado, o agressor, seu filho. Certo? Nem sempre se exige que exista uma relação, nem sempre, às vezes as pessoas ainda imaginam, deve ser marido e mulher. Há casos em que não são. Por exemplo, é bastante comum, como eu já falei, casos de filhos que agridem a mãe. Em alguns desses casos são usuários de drogas e são situações muito tristes porque eles agridem a mãe ou tentam extorquir, né, usam da extorsão, praticam também o crime de extorsão, para comprar, para manter o seu vício. Também casos, por exemplo, a doutrina chega a mencionar, porque é necessário que haja essa questão da convivência no âmbito familiar. Então, a doutrina, ela chega a mencionar casos que até mesmo uma empregada doméstica, dependendo da situação, poderia ser vítima poderia ser protegida, digamos assim, pela Lei Maria da Penha, dependendo das circunstâncias. Então, também não é necessário que haja habitualidade. Por exemplo, houve uma época em que se exigia que a vítima fosse habitualmente, digamos, agredida para que ela tivesse direito à proteção. E isso viola frontalmente o objetivo da lei. Então, desde a primeira agressão, se ela se encontrar nessa situação de violência doméstica, ela já pode ser beneficiada pela lei. Não há necessidade dessa habitualidade. Assim como, já entrando nessa parte, o caso, por exemplo, de ex-namorados, ex-maridos, mesmo não residindo mais na mesma casa, mas às vezes acontece, por exemplo, de injúrias através das redes sociais, isso tem sido cada vez mais constante, certo? E mesmo não residindo mais, dependendo da situação, do contexto, pode configurar um caso de violência doméstica. Assim como, por exemplo, relações homoafetivas, digamos assim, duas mulheres, também pode ser uma delas ser agressora e a outra vítima, se houver uma união homoafetiva. Então, assim, como vocês podem ver, esse conceito, ele vem cada vez mais se abrangendo. Por quê? Porque a lei, ela protege a vítima. No caso, o agressor, ele não terá direito aos benefícios da Lei 9.099. E o que se percebendo é que cada vez mais as pessoas querem a proteção da Lei Maria da Penha. Mas é preciso ter cuidado, analisar caso a caso. Nem sempre, se não houver realmente os requisitos estabelecidos na lei,
esse caso será considerado de violência doméstica. Muitas vezes o que se vê são questões patrimoniais que são consideradas, que pode o caso ser colocado, muitas vezes a pessoa tenta levar o caso para o juizado, mas quando se analisa mais profundamente, ouvindo as partes, vê que são questões meramente patrimoniais. Então, é preciso fazer todo esse estudo no momento de receber, no caso, a denúncia. E mesmo de analisar algum pedido de prisão. Voltando aqui, nós temos que a lei também determina que a mulher somente poderá renunciar à denúncia perante o juiz. Houve aqui uma alteração que hoje, o que acontece? Mesmo o crime de lesão corporal, ele passou a ser, nos casos de violência doméstica, ele passou a ser um crime de ação pública incondicionada. Então, também o fato da mulher fazer as pazes, se reconciliar com o agressor, é muito comum isso. Às vezes demora um pouco. Nós temos tentado cada vez mais diminuir esse prazo entre a prisão em flagrante, no caso em que ocorre o flagrante, e a data da audiência de instrução. Mas às vezes acontece de demorar um pouco e eles se reconciliarem, fazerem as pazes. E logo, algumas vezes o que se vê é que as vítimas chegam aí ao juizado pedindo, não sempre, claro, algumas vezes, para que o agressor seja solto, para que ele retorne para casa. E o mais interessante é que há situações muito tristes em que ela precisa que ele volte para casa porque está passando fome, né? E que era sustentada pelo agressor. Então, são situações realmente digamos assim, de muito, até de uma certa penúria, você vê, apesar do que é bastante importante esclarecer, que a violência doméstica ocorre em todas as classes sociais. Nós não temos um padrão de vítima. Ela ocorre em todas as classes sociais, em todos os níveis, pessoas instruídas, intelectualizadas. Até de uma forma preconceituosa imaginar que ela seria um delito típico de determinadas, digamos assim, camadas assim, da sociedade. Isso não existe. Ela pode ocorrer. Muitas vezes o que acontece é que nem todas as vítimas têm coragem de denunciar, por conta de convenções sociais, e preferem permanecer caladas. Mas também temos casos em que a vítima necessita, para sobreviver, que o seu agressor esteja solto e trabalhando, para sobreviver e cuidar dos filhos. Por isso, é comum que elas venham pedir que ele seja solto. E que até se reconcilie, que ele volte para casa. Acontece que isso não vai influenciar de modo algum o julgamento. Por quê? O que vai ser analisado é o fato no dia da agressão. Então, isso não pode ser utilizado como uma espécie de moeda de troca. E por isso mesmo, para evitar esse risco, é que a ação penal passou a ser pública incondicionada. Para evitar que, até por meio de, digamos assim, uma suposta chantagem, a vítima pudesse, ao final, dizer, ou ao longo do processo, pedir para que o processo fosse arquivado. Isso não pode ser feito. Foi mais uma inovação da lei, já tendo em vista o ciclo da violência, que é um conceito sociológico que diz que a violência é cíclica. Geralmente as pessoas não vão denunciar as vítimas, elas não vão procurar buscar ajuda logo na primeira agressão, na primeira injúria, na primeira ameaça. É todo um ciclo. Geralmente, elas vão ao longo de alguns meses ou até anos, vivendo essa situação, e só depois, algumas inclusive acham que não tem direito, elas acham que não tem direito a uma proteção jurídica, e que elas somente teriam esse direito se fosse uma agressão muito grave. Por isso, a importância de divulgar e explicar a lei, até mesmo nas escolas, para as crianças, jovens e adolescentes. Ainda sobre os mecanismos da lei.
ficam proibidas as penas pecuniárias, pagamentos de multa ou cestas básicas, que eram atividades possíveis e ainda são, apesar de ser diminuída cada vez mais a questão das cestas básicas, nos juizados especiais, né, cíveis e criminais. Então, a grande inovação da lei é que ela retira do âmbito dos juizados especiais cíveis e criminais determinados fatos que antes poderiam ser objeto de uma transação penal, de uma suspensão penal, de uma composição. Nada disso pode ser feito, né, no caso do juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher. O que ainda pode é, nos casos de crimes de ação privada, ela pode no caso, assim, ajuizar a queixa-crime. E aí vai haver a decadência, né, no prazo de 6 meses. Assim como nos casos que exige a representação, se ela não fizer essa representação, também o processo será extinto no prazo legal. Além disso, quanto aos mecanismos da lei, houve a retirada dos juizados especiais, foi justamente o que eu acabei de falar, previstos na Lei 9.099 de 95, da competência para julgar os crimes de violência doméstica contra a mulher. Esses crimes até então, quando não havia lei, eles poderiam ser, dependendo da gravidade, se enquadrassem entre os crimes de menor potencial ofensivo, objeto de juizados especiais civis e criminais. Mas, justamente, quando a lei entra em vigor, ela determina que sejam criados esses juizados. Na verdade, esse termo juizado, as pessoas acabam confundindo com juizados especiais civis e criminais. Mas eu penso muito mais no juizado da violência doméstica como uma vara criminal especializada. Acho que nesse ponto é fundamental falar, que é, no caso, uma opinião minha, que apesar de toda essa proteção, apesar de tudo isso que eu venho falando até aqui, no momento em que eu estou analisando um processo, ali, para mim, é uma ação criminal e o réu terá todos os benefícios assegurados pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Sobretudo, o direito à ampla defesa, ao contraditório, certo? Então, porque ainda existe, assim, uma imagem de que sempre a mulher estaria certa, não é? De que haveria uma superproteção. Então, é importante esclarecer que nós, no juizado, temos esse cuidado de garantir a ampla defesa, o contraditório, de ouvir, de dispensar ao réu um tratamento tão respeitoso quanto é o tratamento dispensado à vítima, e sempre de lembrar do princípio da presunção de inocência. Todas essas garantias que são asseguradas nas varas criminais comuns são também resguardadas no juizado da violência doméstica. Malgrado todo esse arcabouço, não é, pedagógico e doutrinário sobre a proteção da mulher, mas no momento em que o processo se inicia, que vem a denúncia, nas audiências, existe toda essa preocupação, até mesmo na maneira de interrogar, e o juiz deve ter essa preocupação na maneira de interrogar o réu, no sentido de não fazer um pré-julgamento como se sempre a vítima tivesse razão. Sobre os mecanismos da lei, houve ainda a determinação de criação de juizados especiais de violência doméstica e familiar contra a mulher. Aqui em Fortaleza, o nosso juizado é conhecido como Juizado da Mulher, mas o nome tecnicamente, né, correto é Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Fortaleza, com competência civil e criminal para abranger questões de famílias decorrentes da violência contra a mulher. Também é muito comum e até às vezes um pouco lastimável que se queira resolver problemas das áreas de família no juizado, o que não pode acontecer. Muitas vezes, uma parte insatisfeita, ela tem também uma ação na vara de família, e insatisfeita com o andamento da ação, com alguma decisão, ela tenta usar o juizado da violência doméstica para alterar, contestar. Então, é importante esclarecer que são áreas distintas,
certo? Apesar de ser possível ainda o arbitramento de alimentos provisórios em casos realmente excepcionais, todas essas questões envolvendo partilhas de bens, guarda de filhos, elas não serão tratadas no juizado. Como muitas vezes se vê em audiência, essa tentativa de alterar situações que foram estabelecidas nas varas de família. E o juiz, o magistrado, precisa ter muito cuidado com isso. Caso a violência doméstica seja cometida contra a mulher com deficiência, a pena será aumentada em 1/3. Foi outra distinção criada pela lei. Agora, passando aos operadores, digamos assim, as pessoas que vão, digamos assim, participar do procedimento da aplicação da lei. Inicialmente, a autoridade policial. A lei prevê um capítulo específico para o atendimento pela autoridade policial para os casos de violência doméstica contra a mulher. Permite prender o agressor em flagrante sempre que houver qualquer das formas de violência doméstica contra a mulher. São dois aspectos diferentes. Nesse primeiro caso, a lei diz que esse atendimento à mulher deve ser prestado por pessoas com, digamos assim, uma formação especial. Inclusive, chega a dizer preferencialmente mulheres, não obrigatoriamente. O que a lei buscou foi evitar a chamada revitimização, que o juiz também precisa ter cuidado na hora da audiência. Ou seja, imaginem, tentem se colocar no lugar de uma vítima, e mesmo do agressor. Quando eles vão ali, eles estão expondo. É bem diferente do fato de uma pessoa que foi, por exemplo, assaltada, ou teve um objeto furtado. Muitas vezes ela nem sabe quem foi o autor daquele crime, é uma pessoa desconhecida. Já na violência doméstica, o juiz precisa ter em mente que ele está ali adentrando na intimidade familiar. E que é difícil para aquelas pessoas, num determinado dia, entrar numa sala, ver pessoas completamente desconhecidas e estar ali relatando a sua intimidade. Por isso mesmo, o juiz deve ter bastante cuidado de não adentrar em detalhes que não sejam realmente necessários. Ele deve analisar o fato como um crime realmente, assim, se houve ou não, e não tentar buscar fazer perguntas que possam intimidar a vítima ou constrangê-las. E sempre ter o cuidado de fazer perguntas de um modo que ela não se sinta culpada. Esse é outro aspecto bastante frequente, senhoras e senhores. A vítima, na maioria dos casos, ela se sente culpada. Ela acha que aquela agressão ocorreu por conta de alguma atitude ou de um comportamento que ela tomou ou deixou de tomar, de alguma omissão. Falando de um exemplo mais simples, por exemplo, é bastante comum a gente ver casos que a vítima chega e diz: não, ele me agrediu ou me ameaçou porque eu não estava em casa, estava na casa da vizinha em um determinado horário, ou porque eu estava ingerindo bebida alcoólica, como se ela não tivesse direito de também fazer isso, né? Já chega a ter casos da pessoa dizer assim: porque eu não tinha feito o almoço, eu fui agredida, ou porque a comida estava fria. Os exemplos são realmente inúmeros, mas o que se percebe, em boa parte dos casos, não em todos, é que aquela vítima, ela se sente culpada, ela acha que errou. E aí, se o juiz, e no caso a autoridade policial, no momento em que vai ouvir a vítima, fizer perguntas, digamos assim, denotando preconceito, pré-julgamentos, até mesmo machismos, assim, digamos assim, ela pode se sentir mais ainda culpada e coagida. Então, é algo bastante complexo. Não é simples fazer, não é tão simples quanto se imagina fazer uma oitiva de uma vítima. Boa parte delas chega a chorar, elas revivem aquele momento. E o juiz deve ter esse cuidado de colher a prova sem agredir, sem causar essa revitimização. Se ele consegue ver pelo digamos assim,
pelo exame, no caso de uma lesão corporal, se ele vê que aqueles elementos já são suficientes, assim como a prova testemunhal e o próprio interrogatório, até mesmo que já foi dito pelo réu na delegacia, se ele consegue perceber com isso que já tem provas suficientes para formar sua convicção, não há necessidade de ficar esmiuçando tantos fatos a ponto de que a vítima saia da sala de audiência, assim, que seja um momento ainda pior aquela audiência do que foi o próprio momento da agressão. E também, em relação ao acusado, assim como existe o princípio da presunção da inocência, não é? E o acusado nem sempre está obrigado, aliás, não está obrigado a falar e tudo, é necessário que haja uma certa ponderação do juiz no sentido de não coagi-lo, não é? E que ele possa fazer a sua defesa da maneira mais ampla possível. No segundo momento aqui do slide, que diz que permite prender o agressor em flagrante, o que significa isso? É que em alguns casos que antes não gerariam uma prisão em flagrante, se forem praticados num contexto de violência doméstica, vão ensejar essa prisão. Então, isso é muito interessante. O número de prisões é muito grande. As pessoas ainda não têm consciência, não é, que realmente, na maioria dos casos, vai haver uma prisão. Mas a autoridade policial deve, nos casos de ação penal privada e de ação penal condicionada à representação, ouvir a vítima, para saber se ela tem interesse ou não em que o suposto agressor seja mantido preso. Já nos casos de ação penal pública incondicionada, ainda que a vítima peça que ele seja solto, essa soltura dele deve ser submetida também à apreciação do juiz. Nós temos aqui em Fortaleza uma prática, assim, um cuidado extremo de estar sempre acompanhando o tempo dessas prisões, para que elas não sejam muito prolongadas. Então, aqui nos dias de quintas-feiras, nós realizamos audiência de instrução com os réus presos. Geralmente nas terças e nas quartas são realizadas audiências preliminares, também nas segundas, em que essas vítimas são ouvidas. E a partir dessa oitiva, é uma oitiva pela juíza, no caso pode ser a doutora Rosa Mendonça, que é a titular do juizado da violência doméstica de Fortaleza há 10 anos, né, que faz um trabalho brilhante e realmente foi quem me entusiasmou com o seu trabalho a atuar nessa área, ou por mim. E nesse caso, o que se vai aferir naquele primeiro momento, na chamada audiência preliminar, nós ainda não estamos assim, investigando o fato de uma maneira profunda. É uma espécie de audiência para saber como ouvir a vítima que não foi ouvida naquele primeiro momento pelo magistrado. Então, o que se busca saber é se ela tem intenção, se ela pretende se reconciliar com o seu agressor, se ela quer que ele seja afastado de casa, se ela, caso ela não queira se reconciliar, se ela quer medida protetiva, porque os casos são os mais variados. Em alguns casos, ela não quer mais conviver com ele e nem medida protetiva ela quer. Ou seja, ela quer tentar ainda manter um relacionamento como amigo, digamos assim. Já em boa parte dos casos, elas pedem uma medida protetiva. Nesse caso, é importante falar que as medidas protetivas são recíprocas. Nem ele pode procurá-la, o suposto agressor, assim como ela também não pode procurá-lo. Isso, mesmo tanto pelas redes sociais, por exemplo, todo tipo de contato deve ser, digamos assim, finalizado. Eles não podem se falar, nem mesmo por redes sociais. E isso, às vezes, é difícil que as pessoas entendam. Mas, caso, com o passar dos dias ou meses, eles tenham intenção de se reconciliar, a vítima deve procurar o juizado e pedir a revogação da medida. Sem isso, haverá uma quebra da medida. Ainda aqui sobre a autoridade policial. A autoridade policial compete registrar o boletim de ocorrência e instaurar o inquérito policial composto pelos depoimentos da vítima, do agressor, das testemunhas e de provas documentais e periciais, bem como remeter o inquérito policial ao Ministério Público. É fundamental, nos casos de lesão corporal, que seja feito o exame de corpo de delito
para que não sejam apagados, não é, com o tempo os vestígios, no caso de supostas agressões, acusações de agressões, ainda que leves. Um problema que nós verificamos na prática é que alguns casos que exigem um exame complementar, nem sempre tem essa prova colhida, porque as vítimas não vão fazer o exame complementar. Às vezes elas já se reconciliaram, então elas deveriam ir 30 dias após fazer um novo exame, mas não vão. Isso é bastante comum, o que dificulta a caracterização de uma lesão mais grave, dependendo do caso. Porque aí, esse meio de prova, que é bem robusto, não é? Que seria uma perícia, ele vai ter de ser completado por outros meios, como prova testemunhal e depoimentos das partes. Também a autoridade policial pode requerer ao juiz em 48 horas que sejam concedidas diversas medidas protetivas de urgência para a mulher em situação de violência. Hoje, é importante ressaltar que foi implantada e está em pleno funcionamento a Casa da Mulher Brasileira. Isso significa que 24 horas, todos os dias, existe esse atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica, na Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira é uma instituição que existe em algumas cidades do Brasil. Nós temos agora a nossa Casa da Mulher Brasileira, que funciona no bairro Couto Fernandes, 24 horas, como eu já falei. E lá nós temos vários órgãos, várias instituições atuando em conjunto. A Delegacia de Defesa da Mulher, a Promotoria de Defesa da Mulher, o juizado tem hoje um anexo, porque a nossa sede fica na Avenida da Universidade, onde já funciona há vários anos, mas temos hoje um anexo que serve especificamente para concessão e apreciação, que nem sempre são concedidas, de medidas protetivas. Assim como a Defensoria Pública também funciona tanto na sede quanto na Casa da Mulher Brasileira. Então, estes são excelentes instalações que foram recentemente, passaram a funcionar, e nessas instalações, todos esses órgãos atuam em conjunto, lado a lado, na proteção das vítimas de violência doméstica. Então, nesses casos, digamos, é muito comum as pessoas perguntarem o que fazer. O primeiro passo é ir até a Casa da Mulher Brasileira, na Delegacia de Defesa da Mulher, para relatar o fato. A autoridade policial, diante do fato relatado, ela pode solicitar ao juiz a decretação da prisão preventiva. Passando agora ao processo judicial propriamente dito. O juiz poderá conceder, no prazo de 48 horas, medidas protetivas de urgência, tais como suspensão do porte de arma do agressor, afastamento do agressor do lar, distanciamento da vítima, dentre outras, dependendo da situação. Então, algumas medidas são mais simples, como, por exemplo, quando o agressor já não reside na mesma casa da vítima. Então, é bem mais simples avaliar apenas um pedido de afastamento, no sentido de que eles não se comuniquem. Já um pedido de afastamento do agressor do lar exige realmente um lastro probatório um pouco maior, pelo menos indícios, porque já é uma medida mais drástica. E também considerando a questão dos filhos e a questão patrimonial. A nossa maior demanda são pedidos de medidas protetivas, porque com a divulgação da lei, com o conhecimento da lei por parte das pessoas, cada vez mais pessoas vêm requerendo a concessão de medidas protetivas. Então é preciso ter um cuidado extremo, porque a medida protetiva, ela limita o direito de ir e vir do agressor também, tanto do agressor quanto da vítima. Existe também toda uma polêmica em relação à duração dessas medidas, se elas seriam autônomas ou não. E o que se verifica é que os entendimentos ainda não têm uma unanimidade.
Em alguns estados, juízes concedem medidas pelo prazo de 90 dias. Em outros estados, concedem a medida até o julgamento da ação, desde que não haja um pedido de revogação. Em outros, juízes concedem medidas protetivas indefinidamente, até que haja um pedido de revogação por parte da vítima, independentemente do julgamento da ação. Então, ainda não existe, ainda é uma questão muito debatida nos fóruns de juízes da violência doméstica, sobre se essa concessão da medida teria um prazo determinado. O mais importante é que ela seja apreciada no prazo de 48 horas, porque muitas vezes, realmente, a requerente pode estar correndo sério risco de vida. E essa acaba sendo a nossa maior demanda. Hoje nós temos um número elevadíssimo de procedimentos e a maior parte são pedidos, mas até, digamos assim, o número chega a ser maior do que o próprio número de ações criminais. O juiz do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher terá competência para apreciar o crime e os casos que envolvem questões de família. Já nesse caso, aqui como eu falei, nosso entendimento é que o juiz ele deve apreciar a questão criminal. O máximo que pode ser feito é a questão de arbitramento de alimentos, assim, provisórios em situações excepcionalíssimas. Questões outras, como direito de visita, guarda e questões realmente pertinentes ao direito de família deverão ser apreciadas nas áreas de família, até porque é importante que não adentremos na competência do juiz da vara de família. Segundo o artigo 7º da Lei 11.340 de 2006, são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. Aqui nós já vamos falar especificamente nas formas de violência domésticas, que foram conceitos novos criados pela Lei Maria da Penha. Primeiro deles, aqui nós já estamos digamos, analisando o artigo 7º da lei. A violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal, independentemente da sua gravidade. Como eu já falei, muitas vezes a vítima acha que precisa sofrer uma agressão de extrema gravidade para ter direito à proteção da lei. Segundo, a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações. Vejam como é interessante isso. Comportamentos, crenças e decisões. São aspectos extremamente delicados que precisam ser observados. Mediante. Como é que, no caso, como o agressor pode prejudicar o pleno desenvolvimento ou degradar ou controlar as ações, comportamentos, crenças e decisões da vítima? Mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação, que tem a ver justamente com o princípio da dignidade da pessoa humana. Como vocês veem, esse tipo, ele é específico, ele coloca várias condutas, mas ao final ele se transforma em um tipo aberto, porque ele diz qualquer outro meio, além de todos esses, qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. O que seria essa autodeterminação? A capacidade da vítima de decidir por si mesma o seu destino, como ela quer agir, como ela quer pensar, qual a sua crença. Isso aí seria, de uma maneira mais simples, esse conceito de autodeterminação.
Na terceira forma de violência doméstica, nós temos a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais ou reprodutivos. Aqui se protege a liberdade sexual da vítima. O quarto tipo de violência é a violência patrimonial, que muitas pessoas não sabem, mas também é um tipo de violência. A violência patrimonial, ela pode ser entendida de acordo com a lei como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Muitas vezes a pessoa tem um relacionamento e se sente no direito de praticar alguma dessas condutas. Daí porque a lei criou esse tipo e chama de violência patrimonial. A violência moral, por fim, aqui entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria, que já eram tipos penais previstos no Código Penal. Mas que eles aqui têm uma diferença e um tratamento mais severo, como já falei anteriormente. Violência contra a mulher é qualquer conduta, ação ou omissão de discriminação, agressão ou coerção ocasionada pelo simples fato de a vítima ser mulher. Isso é muito importante que fique claro. Nem sempre pode acontecer que não haja violência de gênero, que mesmo em casos que a pessoa diga, não, mas isso é violência doméstica, isso precisa ser analisado com bastante cuidado, porque existem uma série de peculiaridades. E que a violência doméstica deve causar dano, morte, constrangimento, limitação, sofrimento físico, sexual, moral, psicológico, social, político ou econômico, ou perda patrimonial. Essa violência pode acontecer tanto em espaços públicos quanto em espaços privados. Aqui é importante ressaltar o chamado crime de feminicídio, cuja competência para o processo e julgamento é das varas do júri, nos casos em que existe vara dos júris assim, especializadas. Né? Nas comarcas de vara única, onde o juiz criminal tem competência plena, o mesmo juiz fará o processamento e julgamento tanto dos outros tipos de crimes, como lesões, ameaça, injúria, assim como o feminicídio. Já na capital, as varas do júri são responsáveis pelos julgamentos de feminicídio. Violência de gênero é algo que se fala muito, mas é preciso esclarecer. Consiste na violência sofrida pelo fato de ser mulher, sem distinção de raça, classe social, religião, idade ou qualquer outra condição, produto de um sistema social que subordina o sexo feminino. Como vocês sabem, muitos direitos foram assegurados às mulheres em um prazo bem maior do que foram assegurados aos homens, como o próprio direito ao voto, não é? Então, isso fez com que a mulher fosse discriminada de um certo modo na sociedade. O Código Civil de 1916, não é? Traz uma série de limitações às mulheres. Daí porque
há toda essa necessidade desse conceito de violência de gênero e ressaltando bastante que independe da raça, da classe social, da religião, da idade, né? Tanto pessoas idosas quanto até mesmo jovens podem ser vítimas da violência doméstica. Isso não vai fazer distinção. E qualquer outra condição. Também a violência doméstica, quando ela ocorre em casa, no ambiente doméstico ou em uma relação de familiaridade, afetividade ou coabitação. Mas não é necessário, imprescindível que haja essa coabitação, como ocorre nos casos de relacionamentos, por exemplo, ex-marido que agrediu ex-mulher, ex-namorado que agrediu ex-namorada. Então, eles não estão coabitando, mas mesmo assim pode configurar uma violência doméstica. A violência física, ação ou omissão que coloque em risco ou cause dano à integridade física de uma pessoa. E a violência familiar é a que acontece dentro da família, ou seja, nas relações entre os membros da comunidade familiar, formada por vínculos de parentesco natural, pai, mãe, filha ou civil, marido, sogra, padrasto e outros. Ou também por afinidade, como exemplo, o primo ou o tio do marido que agride, não é no caso, uma prima, dependendo das circunstâncias, ou a sobrinha. Ou afetividade, amigo ou amiga que morem na mesma casa. Mas tudo precisa ser analisado caso a caso. A violência institucional pode ser caracterizada como um tipo de violência motivada por desigualdades de gênero, étnico-raciais, econômicas, etc., predominantes em diferentes sociedades. Essas desigualdades se formalizam e institucionalizam nas diferentes organizações privadas e aparelhos estatais, como também nos diferentes grupos que constituem essas sociedades. Violência intrafamiliar, violência doméstica. Acontece dentro de casa ou unidade doméstica e geralmente é praticada por um membro da família que viva com a vítima. As agressões domésticas incluem abuso físico, sexual e psicológico, a negligência e o abandono. A violência moral é a ação destinada a caluniar, difamar ou injuriar a honra ou a reputação da mulher. O que se vê é um processo de degradação de um relacionamento. Não se pode generalizar, mas a tendência é que essa degradação comece com, digamos assim, uma leve injúria, ou uma ofensa, ou brincadeiras, ou ridicularização, e que com o passar do tempo elas vão se intensificando e podem chegar a mesmo a uma agressão física de natureza grave. Então, assim, isso não digamos, não podemos estabelecer que vai ser sempre assim, mas o que se percebe é isso, é que ela é gradativa. A violência doméstica ela vai acontecendo gradativamente. E muitas vezes a vítima só vai perceber que está ali sofrendo uma violência doméstica quando já chega num nível realmente muito grave de agressão. Violência psicológica, mais uma vez falando, ação ou omissão destinada a degradar ou controlar as ações, comportamentos, crenças e decisões de outra pessoa, por meio de intimidação, manipulação, ameaça direta ou indireta, humilhação, isolamento ou qualquer outra conduta que implique prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação ou desenvolvimento pessoal. A violência sexual, nós já falamos, né, só repetindo aqui, a ação que obriga uma pessoa a manter contato sexual, físico ou verbal, ou a participar de outras relações sexuais com o uso da força, intimidação, coerção, chantagem, suborno, manipulação, ameaça ou qualquer outro mecanismo que anule ou limite a vontade pessoal. Considera-se como violência sexual também o fato de o agressor obrigar a vítima a realizar alguns desses atos com terceiros. Consta ainda do Código Penal Brasileiro, a violência sexual pode ser caracterizada de forma física, psicológica ou com ameaça, compreendendo o estupro, a tentativa de estupro, o atentado violento ao pudor,
e o ato obsceno. Saindo um pouco agora do texto da lei, nós vamos analisar súmulas do Supremo Tribunal de Justiça que tratam da matéria. É interessante ver como aliás, no caso, esse enunciado da súmula do Superior Tribunal de Justiça, como eles têm uma importância e uma abrangência em várias ações. O primeiro enunciado seria o de número 536 do STJ, que diz textualmente: a suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. Foi o que nós já falamos, que esses benefícios, essas ações despenalizadoras, previstas na Lei 9.099, que é anterior à Lei Maria da Penha, não é? Não se aplicam no caso da violência doméstica. Eles não terão esse benefício. É importante porque, às vezes, o agressor mal informado, ele vai achar que vai poder pagar uma multa, prestar um serviço à comunidade e não vai ter esse benefício. Ele não vai ter esse benefício. Um outro enunciado da súmula do Superior Tribunal de Justiça diz: a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública e incondicionada, justamente alterando o entendimento do que vinha sendo antes dos crimes de lesão corporal que são praticados em casos de violência doméstica. O enunciado da súmula do STJ, número 588, diz que a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Então, no momento da dosimetria da pena, da aplicação da pena do julgamento, o juiz realmente deve atentar para esse enunciado. O enunciado 589 do STJ afirma ser inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. É muito importante essa afirmação. Não se pode aplicar, de acordo, com esse entendimento jurisprudencial, o princípio da insignificância, certo? No caso de um julgamento, se houve a violência doméstica. O enunciado de número 600 afirma que, para a configuração da violência doméstica familiar, prevista no artigo 5º da Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, não se exige a coabitação entre o autor e vítima. Foi o que eu já mencionei aqui mais de uma vez. Falando um pouco sobre o juizado da violência doméstica, e aqui no seu aspecto bem prático. Inclusive, é interessante esclarecer que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará tem uma preocupação e presta um apoio muito grande ao juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher de Fortaleza, que nós tivemos ações como a CEPLAG, que constantemente está fazendo diagnósticos, analisando aqui os números que nós temos. É importante observar todo o cuidado do Tribunal de Justiça em relação a isso. E que o próprio Conselho, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, estabelece a meta número 8 como uma meta nacional a ser seguida pelos tribunais de todo o país, no sentido de fortalecer a rede de enfrentamento e combate à violência doméstica. Na última gestão, a violência doméstica ela foi foco, digamos, de uma atenção especial por parte do Conselho Nacional de Justiça, e com isso mesmo houve a criação da Semana da Justiça pela Paz em Casa, que ocorre em 4 ocasiões, como nós vamos explicar daqui a pouco. O Juizado da Mulher, que é bem conhecido nesse nome, todo mundo realmente, acho que é algo que já faz parte assim, até da cultura, digamos assim, popular.
mas cujo nome técnico é Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Fortaleza, inclusive pode-se utilizar a sigla JVDFM. Ele foi instituído pela Lei número 13.925, de 26 de julho de 2007. Tem por finalidade dar proteção à mulher contra as agressões físicas, psicológicas, sexuais, patrimoniais e morais no âmbito doméstico e familiar, através da aplicação da Lei 11.340 de 2006, chamada Lei Maria da Penha. A sua data de instalação e funcionamento corresponde ao dia 18 de dezembro de 2007. O número de medidas protetivas apreciadas no ano de 2017 corresponde a 6.454. Então, como vocês veem, é um número bastante elevado. Nós temos também todo um trabalho, além do trabalho pedagógico, do trabalho preventivo, nós temos uma preocupação, porque o que acontece é que, em boa parte dos casos, o agressor e a vítima vão voltar a conviver. Eles vão voltar a morar na mesma casa, e é preciso que haja também um trabalho, digamos, até no sentido de que não seja apenas a aplicação fria da lei, mas que haja uma preocupação com o que vai acontecer depois e se realmente esse ciclo de violência vai poder ser quebrado. Daí, então, uma série de encaminhamentos podem ser realizados, que seriam encaminhamentos à Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, aos Alcoólicos Anônimos, ao CAPS, AD, CAPS Geral, Centros Comunitários, Grupo de Terapia Sistêmica, Cursos Profissionais, Cadastro Único, Habitafor, CERAM, Centro de Referência de Atendimento à Mulher, Narcóticos Anônimos, Aulanum, CRAS, Cine, Raízes da Cidadania, Espaço Criar, Unifor, MTE, Sejus, FIC, entre outros. O que são isso? São atendimentos prestados, tanto no caso às vítimas, nós temos núcleos, por exemplo, de atendimentos psicológicos. O juizado conta com a equipe multidisciplinar, mas além disso, outras instituições, como por exemplo os Alcoólicos Anônimos, são instituições parceiras do Juizado da Violência Doméstica e prestam um serviço de bastante significativo para o acompanhamento dessas pessoas. As ações desenvolvidas ao longo desses 10 anos, porque o juizado tem 10 anos, pouco mais de 10 anos, o nosso juizado aqui da violência doméstica, né? A lei tem 12 anos, e nesses 10 anos o juizado teve sempre a mesma titular, a juíza Rosa Mendonça, como já falei, uma juíza excelente, que realmente abraçou essa causa, tem uma larga experiência e é um exemplo para todos nós magistrados. Essas ações desenvolvidas são implantação do projeto Ronda Maria da Penha, em parceria com a Polícia Militar do Ceará, projeto Novo Caminhar, divulgação da Lei Maria da Penha, com palestras em órgãos públicos, escolas, hospitais, sindicatos, igrejas, fábricas. Recentemente, o Ministério Público Estadual desenvolveu um projeto, aqui já é uma outra instituição, mas é interessante ressaltar, um projeto chamado Dialogando com as Empresas, em que um grupo de promotores de justiça ia fazer uma palestra de 30 minutos nas empresas, no momento em que os operários e os trabalhadores estavam no local. Às vezes eles iam às 6 da manhã, no horário que realmente pudessem atingir o maior número de pessoas. Isso é um projeto que está sendo desenvolvido. Realização de palestras e oficinas psicoeducativas na rede escolar de ensino. Articulação com órgãos governamentais e não governamentais que trabalham no âmbito das políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. Atendimentos individuais de promovente e promovido. Acolhimento a mulheres usuárias do juizado. Aqui no caso, um exemplo disso foi a parceria feita entre o juizado e várias entidades para a campanha contra o assédio nos transportes públicos. É bastante recente essa campanha. Houve a colocação de outdoors, panfletagem, o Sindiônibus, o governo do estado e várias outras
digamos, instituições e entidades participaram nessa ação em conjunto para a divulgação, não é? A divulgação dessa proteção da lei. Ainda mais outras ações desenvolvidas ao longo desses 10 anos, encaminhamentos à rede socioassistencial municipal e estadual, atendimento à demanda espontânea, acompanhamento de casos específicos ou com maior complexidade, reunião de planejamento e avaliação das atividades. O programa Justiça pela Paz em Casa é promovido pelo Conselho Nacional de Justiça e em parceria com os Tribunais de Justiça Estadual e tem como objetivo ampliar a efetividade da Lei Maria da Penha, concentrando esforços para agilizar o andamento dos processos relacionados à violência de gênero. É um trabalho bastante importante que vem sendo extremamente divulgado para que possa alcançar um número cada vez maior de pessoas. Iniciado em março de 2015, a Justiça pela Paz em Casa conta com 3 edições de esforços concentrados por ano. As semanas ocorrem em março, porque marca o Dia das Mulheres, em agosto, ocasião do aniversário de sanção da Lei Maria da Penha, e em novembro, quando a ONU estabeleceu o dia 25 como Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher. É interessante só ressaltar, já aqui finalizando, que, ao contrário do que acontece com a Semana Nacional da Conciliação, que são tentativas de acordo entre as partes, inclusive não geram sanções, a falta do reclamante não ocasiona o arquivamento e a ausência do reclamado não gera revelia, já a Semana da Justiça pela Paz em Casa, ela promove audiências em sua plenitude. Essas audiências realmente elas vão acontecer, são audiências de instrução, como qualquer outra. Ela gera revelia, caso o réu não compareça, não é? Então, assim, são audiências. A única diferença é que elas serão realizadas em um número bem maior do que o que ocorre normalmente. Mas não existe nenhuma diferença entre a audiência de instrução realizada normalmente ao longo do ano e a audiência de instrução realizada durante a Semana da Justiça pela Paz em Casa. Já aqui finalizando a nossa apresentação, o Poder Judiciário Estadual movimentou 1.855 processos durante a 11ª Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, realizada de 20 a 24 de agosto. No período foram realizadas 329 audiências, 71 audiências preliminares e 258 audiências instrutórias, porque também são tanto audiências preliminares, aquela que eu expliquei aqui no começo, que é apenas com a vítima, quanto audiências instrutórias. E também foram apreciadas e concedidas 188 medidas protetivas, são decisões interlocutórias. Os dados foram fornecidos pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Também foram proferidas 310 sentenças, sendo 54 com mérito e 256 sem mérito, além de 292 despachos. A mobilização envolveu 24 magistrados em todo o estado do Ceará, porque é importante esclarecer que a Semana da Justiça pela Paz em Casa, ela deve ser movimentada, ela deve ser uma adesão de todos os juízes que atuam com competência criminal para esse tipo de ação, tanto na capital quanto no interior. A mobilização envolveu 24 magistrados e 41 servidores em 23 unidades judiciárias da capital e do interior. Aqui no caso, a unidade que movimentou a quantidade de processos, realmente, como não poderia deixar de ser, pela sua própria peculiaridade, foi o Juizado da Violência Doméstica de Fortaleza, que movimentou 1.427 processos, tendo sido proferidas 215 sentenças, 21 com mérito e 194 sem mérito. Realizou ainda 172 audiências, 31 preliminares e 141 de instrução, além de emitir 146 medidas protetivas e 150 despachos. Nada disso seria possível sem a colaboração de juízes, que não atuam nessa área, mas que vão nos ajudar durante a semana. Como aconteceu aqui, eu quero mencionar e agradecer os juízes que participaram. O juiz Cláudio Salles, José Crentel Ferreira, Antônio Cristiano, Michel Pinheiro, também o juiz Ronald
e o juiz José Maria dos Santos Sales, que foram juízes que nos auxiliaram nessa última edição. Recentemente, na abertura da semana, nós tivemos a oportunidade de homenagear todos os juízes, em torno de mais ou menos 25 magistrados, que ao longo dessas 10 edições, agora foi a 11ª, ajudaram o Juizado da Violência Doméstica de Fortaleza a ter um bom desempenho na Semana da Justiça pela Paz em Casa. Então, eu agradeço mais uma vez a participação de todos vocês e estou à disposição. Foi um prazer imenso falar aqui sobre esse tema que faz parte do meu dia a dia, que tanto me emociona e que a cada dia eu espero poder me dedicar mais a esse âmbito da justiça. Muito obrigada. Alguma pergunta? Indagação? Doutora Germana?